tudo bem, pessoal? Estou de volta para mais uma aula de história, continuando falando sobre o trabalho escravo e o trabalho livre. A gente entendeu um pouco a distinção desses dois tipos de trabalho, tanto o escravo quanto o livre. Mas vamos falar um pouco agora sobre como era feito esse trabalho, o trabalho escravo no Brasil, tá? E eu trouxe um texto para a gente dar uma lida e compreender um pouco como era esse trabalho escravo em nosso país aqui, tá? Olha o título aí, Comprando Pessoas. Os primeiros escravizados no Brasil foram os indígenas, que já moravam aqui antes da chegada dos portugueses. Eles trabalharam na época do pau-brasil e no início das plantações de cana-de-açúcar. Porém, os índios eram muito hostis e fugiam das fazendas e atacavam os portugueses. Então, pouco a pouco, chegavam ao Brasil negros vindo da África, trazidos por Portugal para trabalhar nas lavouras de canas-de-açúcar. Só falando um pouco sobre esse primeiro parágrafo, olha só, quais foram os primeiros escravizados no nosso país? Os indígenas. E é interessante, nesse primeiro parágrafo, ele nos fala que eram os indígenas que habitavam aqui. Imagina, você está aqui, onde você, mora, onde você reside ali, você está tranquilamente, chega pessoas diferentes em sua terra e ainda querem que você seja escravo delas. É claro que os indígenas se revoltaram contra essa condição. Eles fugiam, eles atacavam os portugueses, como a gente vê no texto aí, porque eles não queriam ser escravos, ser obrigados a fazer coisas que eles não queriam. Afinal, eles eram livres antes da chegada dos portugueses aqui, para fazer toda essa exploração no nosso país, pau-brasil, cana-de-açúcar e tudo mais, conforme a história. Tá? Então, os primeiros escravizados, como nós vimos aí, nós temos como exemplo os indígenas. E como eles fugiam com frequência, afinal eles conheciam bem a região, a terra, aqui então eles conseguiam fugir com frequência dos portugueses, das pessoas que queriam escravizá-los. E eles tiveram a necessidade de trazer pessoas da África, escravizados da África. Aí deu início, à escravidão, como nós vemos parte da história que nós compreendemos aí. Continuando o texto aí no próximo parágrafo. O comércio de escravos já acontecia há um tempão, mas só foi em 1559 que a coroa portuguesa deu autorização para cada senhor de engenho comprasse no máximo, olha só, 120 negros por ano. Então, os escravos vindos da África eram adquiridos por escambo. Mas o que é escambo? Olha só esse termo, escambo, quando você ouve falar já. Você não troca uma figurinha por outra? Então, o escambo é isso. Só que os negros eram trocados principalmente por fumo ou aguardente. Já pensou? Que chato ser trocado por cachaça. Então, eles faziam essas trocas naquela época. Os negros não tinham escolha, não tinham opinião, nada poderia decidir. Tratados como mercadoria, eles eram comprados, vendidos e negociados. Assim como se fosse um cacho de banana. Custava mais caro o negro homem, forte e jovem, porque os idosos e crianças e as mulheres não eram poupados. Eles só eram mais baratos, porque eles queriam um trabalhador mais forte para fazer trabalhos mais pesados. Por isso que o escravo negro, homem, forte e jovem, eram mais caros. Pior que isso, era uma forma como os escravos vinham para o Brasil. Isso é, quando chegavam vivos. Você conhece o Oceano Atlântico? É aquele marzão que separa o Brasil da África. Então, dá para imaginar os pobres escravos trancafiados e amontoados no porão de um navio, atravessando esse oceano durante meses, comendo coisas horríveis e contraindo doenças. A cada 100 negros, 40 morriam antes de chegar aqui. Então, a gente vê um momento da história que aí é compartilhado, um momento triste, Então, esses negros vinham amontoados em navios aqui para o Brasil, para trabalhar, e os mais caros eram os homens fortes, jovens, homens fortes e saudáveis jovens, para eles terem mais possibilidade de trabalhar e fazer certas atividades mais pesadas nas fazendas e lavouras onde eles eram submetidos à escravidão ali. E as mulheres e crianças não escapavam disso, tá bom? Então, lembrando, aí nós vamos ver um exemplo do trabalho escravo, e o trabalho livre. A gente vê um pouco sobre a escravidão aí. Então, vamos só relembrar aqui, o trabalho escravo.
Então, nós temos o trabalho escravo e o trabalho livre. Tá? No trabalho escravo, nós vimos, eles não têm direito a liberdade nenhuma. Eles não tinham como escolher liberdade, o que eles tinham de trabalhar, quantas horas, hora de descansar, esse tipo de trabalho. Muito menos recebiam por algum tipo de trabalho, né, escravo. Já o trabalho livre, a pessoa tem oportunidade de escolher. E tem alguns exemplos aí. Tá? No trabalho livre, nós temos o primeiro exemplo que nós vamos ver é o autônomo, tá? O autônomo é aquele que escolhe a sua profissão, o que ele quer exercer. Tá? E temos vários exemplos. Feirante, a pessoa que faz bolo para festa, ela exerce uma função autônoma. Ela não tem um empregado para seguir regras de tal horário que ela tem que seguir e quanto ela vai receber. É uma função que ela exerce livremente. Ela escolheu exercer aquilo, ela pratica aquela atividade e recebe conforme a sua venda, conforme o seu trabalho no dia a dia, conforme ela se organiza, ela própria se organiza. Tá? Ela não tem um vínculo empregatício com ninguém. Ninguém vai determinar que hora ela vai trabalhar, quanto ela vai ganhar. Ela determina isso. Ela é autônoma. Ela tem autonomia, ou seja, liberdade para exercer a atividade que ela escolheu. Tá? Aí tem vários exemplos, como feirante, os taxistas, eles também são exemplos disso, dependendo da categoria onde eles, como é que eu posso dizer, da escala que eles determinam ou o grupo que eles, né, se organizam para exercer essa função. Então, temos vários exemplos de autônomos aí. Tá? Tem também o empregado. Outro exemplo de trabalho livre. Empregado. Tá? O empregado é aquele que assina aquela carteira de trabalho, tá? Que determina na carteira de trabalho quanto ele vai ganhar, onde ele vai trabalhar, que horas ele vai entrar, que horas ele vai sair. Se ele precisar ficar um tempo a mais do período ali determinado na carteira de trabalho, ele vai receber como extra. Então, tem todas essas regras, né, de acordo com as leis trabalhistas, um trabalho de empregado. Quando você exerce a função de carteira assinada, seu patrão determina quanto você vai ganhar e o período que você vai trabalhar ali, estipulando horário de almoço, horário de descanso e tudo mais, tudo determinado por lei e acordado com o seu patrão, o seu empregador, no caso. Tá? Esse é o trabalho, um tipo de trabalho livre. Outro tipo de trabalho é o servidor público. Esse servidor público é diferente do empregado. O servidor público, ele exerce a função pública, pode trabalhar no hospital, pode trabalhar em órgão público, em secretarias, onde organiza setores na sociedade de água, luz, educação. Tem várias outras funções, como professor público também em escolas públicas. Então, esses lugares são pessoas que trabalham em servidores públicos. Eles podem exercer essa função por meio de um concurso público, né, onde eles são efetivados e fazem um contrato que também determina o período que eles vão trabalhar, quanto eles vão receber, as regras que eles têm que seguir para exercer determinada função. Mas também o servidor público também pode ser nomeado, e não necessariamente também fazer um concurso público. Ele pode ser nomeado, exercer uma função por um período de tempo durante aquele governo ou, né, que está ali no momento. Então, esse servidor público, ele tem um vínculo diferente do empregado, que é a carteira assinada, ele não assina essa carteira. Ele faz um contrato, tá, com o governo, onde ele segue aquelas regras determinadas ali de horário, quanto vai receber e as funções que ele vai desempenhar, as atividades que ele tem que realizar. Tá bom? E esses são trabalhos livres, que a pessoa escolhe. Ah, se eu não quiser, eu não vou, não quero esse trabalho, eu vou atrás de outro. Então, essas funções que eu estou citando agora são exemplos de trabalhos livres. Tá bom? O outro exemplo de trabalho livre é esse aqui, ó. Voluntário. Voluntário. Tá? O último exemplo que nós vamos ver. Por exemplo, eu posso ser voluntário. Antes tinha, um tempo aí atrás, tinha, se eu não me engano, amigos da escola, onde as pessoas poderiam ir na escola e fazer algumas atividades ali, mas não recebiam por isso. É um exemplo de trabalho livre. A pessoa vai, exerce uma função para ajudar aquele local ali, mas não necessariamente vai receber por aquilo, mas é uma escolha.
ela está ali porque ela quer. Ela está livre para escolher no momento que ela não quiser mais exercer aquilo. Ela não está sendo obrigada a exercer aquela função. Então, é um tipo de trabalho também, um trabalho voluntário. Tá? Você exerce aquela função simplesmente por prazer de realizar aquilo ou ajudar, né, dependendo da função que você está. Então, esses são os exemplos que nós vimos, trabalho livre. Autônomo, a pessoa que escolhe a sua função, feirante, vendedor ambulante. Empregado é aquele que trabalha em lojas, comércios, escolas particulares. Tem vários exemplos de empregado, né? Ou no comércio também, como balconista, supermercados. Ele exerce a função carteira assinada, tá? Com todas as leis pertinentes aos trabalhos, leis trabalhistas. Servidor público também segue algumas regras, mas ele é contratado ou por meio de concurso público ou nomeação direta também para exercer uma função por um período de tempo, de acordo com o governo, a pessoa que o nomear, né? Determinar. E o voluntário, que exerce uma função voluntária, como o nome já fala, por sua vontade ele faz algum tipo de atividade, né? Ajudar aonde ele está ali, uma instituição ou órgão que ele se dispõe a exercer a função. Esses são os exemplos de trabalho livre e trabalho escravo que estamos compartilhando na nossa aula hoje. Na próxima aula a gente vai compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas hoje eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.